Olá, vidos, tudo bem com vocês? Eu sou Gisele, sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. Estamos aqui de cenário novo. Só não estou contente muito com a luz, porque ela tá muito forte. Eu não sei se é assim mesmo. Mas enfim, eu vou ver como fica na edição. Se não ficar tão bom, eu vou ter que comprar uma luz que é mais fraquinha para deixar ali atrás. Ainda não tá pronto, tem alguns ajustes para fazer. Mas eu vou mostrar no vlog alguns progressos aí. Eu filmei um pouquinho. Eu tenho um pouco de preguiça de gravar, de fazer vlog, gente. Eu sou péssima vlogueira. Vocês não fazem ideia. Eu queria ser um pouquinho melhor nessa parte, mas na hora que eu vejo, eu esqueci, sabe? E aí eu falo, eu deveria ter gravado. Mas enfim, registrei um pouquinho, vou mostrar como é que foi. E quando tiver mais ou menos pronto, eu mostro pra vocês. Só espero que dê certo esse negócio da lâmpada aqui. Porque eu sempre vejo nos vídeos de algumas pessoas assim. E eu acho que dá uma aconchegância. E aí eu tava tão enjoada daquele outro cenário. Eu tava muito enjoada, né? Eu mudei porque eu estava enjoada daquele cenário. Eu não aguentava mais editar e ter aquele mesmo cenário. Então eu precisava mudar um pouquinho, né? Então, essa parede aqui não parece, mas essa parede aqui tá verde agora. Olha, ficou assim. E aqui essa parede eu deixei um pouquinho branca, ficou mais clean. E aí, a ideia dessa lâmpada é ela dar um ar mais aconchegante pro cenário. Mas ela tá fortíssima. Ela tá roubando toda a cena, né, do cenário. Então eu não sei o que eu vou fazer com relação a essa câmera ainda. Não sei se eu consigo dar uma arrumada na edição. Bom, esse é um vlog super especial, porque eu vou ler só livros nacionais neste vlog. Eu acabei de gravar o vídeo da minha TBR, da MLI, e eu expliquei um pouquinho lá, né, o porquê que eu decidi ler só livros nacionais nesse começo do ano. Todo ano eu pego um mês para ler um pouco de livros nacionais, para fazer um mês temático. Geralmente é no mês de setembro, né? Eu até gosto de chamar de setembro nacional. Só que o meu setembro foi setembro da Roda do Tempo do ano passado. E eu não li nada. E pesou na minha consciência, porque tinham várias coisinhas que eu gostaria de ter lido ali, sabe? E eu não consegui ler. E isso foi assim pesando. E eu falei, meu Deus, eu preciso ler nacional, preciso ler nacional, preciso ler nacional. Teve o Exploda Seu Kindle, e aí pesou ainda mais, porque eu falei, gente, eu tenho um monte de coisa pra ler. Pois bem, falei, bom, pra começar esse ano bem, eu preciso ler nacionais, pra tirar pelo menos isso da minha cabeça, sabe? E foi o que eu comecei, então, fazendo. E o primeiro livro, né, a primeira história que eu li foi no Kindle, e foi simplesmente o primeiro favorito do ano. Eu vou fazer aqui o mesmo esquema que eu fiz no último vlog, que foi cada take, eu falo sobre uma leitura. Eu vou tentar, porque eu acho que vai ter algumas leituras que são mais grandinhas. Eu não sei se eu vou conseguir fazer com todos os livros, mas eu vou tentar. Porque eu acho que fica mais organizadinho, né, fazer dessa forma. Então eu já vou começar o vlog falando da primeira leitura que eu fiz. Que foi, deixa eu falar o título certinho. Eu vou colocar aí pra vocês. Dragões de Vidro Não Podem Nadar, que é, então, de May Mortari, que já recebi aqui no canal, então, no Abducast, e Sol Coelho. Eu sei que esses dois escritores, então, têm o May Sol Verso, que é o universo compartilhado, então, das histórias deles. Eu acho que já tem outras histórias que conversam com esse universo, mas essa foi a primeira história, então, que eu acompanhei. E é assim, um mundinho muito sólido, sabe? Muito bem estabelecido. Aqui nessa história, a gente tem, por exemplo, alguns humanos que são... Eu não sei se são híbridos ou se são metamorfos, porque eles são dragões ao mesmo tempo. Eles se transformam em dragões, sabe? E aí aqui a gente acompanha o Rúbio, que é o capataz da fazenda, e também o Dantia, que é o filho do patrão. E os dois ali tem né, uma coisinha ali, né, rolando entre os dois, mas é segredo, né, o patrão não pode descobrir. E, gente, que história fofa.
meu Deus, sabe? É assim, uma história bem caipira, mas ao mesmo tempo é um universo completamente novo, né? Como eu falei pra vocês, porque a gente tá falando de pessoas que se transformam em dragões. E a gente tem todo um lado místico também da história, porque a gente tem feiticeira, a gente tem também criaturas marinhas, sereias. É uma mistura muito interessante, porque eles são caipiras, a gente tem esse caipirês, né? E a gente tem esse elemento mágico também da fantasia. Então, é uma mistura interessante. Como eu falei para vocês, o universo ele é muito bem estabelecido. Então, a narrativa ela é gostosa, você vai acompanhando, assim, ela é fluida. E é uma história super redondinha. Por quê? Ela é gostosa, ela dá quentinho no coração, você shippa o casalzinho e tem reviravolta. O final é gostoso, é tudo de bom essa história. Me surpreendeu muito, gente. É uma história tão curtinha, mas tem tudo. Ela não vai te fazer passar vontade de nada. Eu já esperava que fosse uma história boa, porque eu escutei falar muito bem dela. Mas mesmo assim, ela me surpreendeu. E me deixou com muita vontade de quero mais, sabe? Eu falei, nossa, eu quero mais história nesses universos. Eu quero mais história de Masonverse, por favor. Porque eu amei, sério. Eu saí muito satisfeita dessa história e ansiosa por mais. Esse, então, é o primeiro take. Eu quero fazer outras leituras. O livro que eu tô lendo agora, e também tô super rendida por ele, vou falar pra vocês, é Lebre da Madrugada. Eu acho que provavelmente pode ser o próximo, então, que eu vou finalizar. E olha, se continuar do jeito que tá, pode ser um favorito também, porque eu tô bem surpresa com esse livro aqui. E tô bem feliz, sabe? Mas é isso. Conto mais pra vocês no take desse livro aqui, tá? Mas até o próximo.
Olá! Gente, como tá sendo difícil vlogar com esse calor, não aguento mais reclamar do calor nesses vlogs, mas eu quase, assim, desisti de tudo, sabe? Falei, não vou mais vlogar, não vou mais gravar vídeo nenhum, deixar quieto, porque tá muito difícil mesmo, e eu esperei diversos dias, assim, fui levando. Eu sempre penso, amanhã vai estar melhor, sabe? A temperatura não pode estar pior que hoje, então amanhã eu vou atualizar o vlog. E aí chega no outro dia e o calor tá ainda mais intenso e eu não tenho coragem de sentar e conversar. E eu só vou levando a vida, sabe? Mas, bom, rolou, hoje eu consegui. E como eu falei pra vocês, né, que a cada vez que eu viesse aqui eu ia falar sobre uma leitura, eu demorei para vir aqui falar, eu vou falar sobre 2 leituras dessa vez, né? Então, é o que aconteceu. Eu empurrei mesmo, mas eu acho que vocês vão me entender, né? Tá todo mundo sofrendo com essa situação. Mas, assim, eu acho que a notícia boa é que eu tô muito feliz com as minhas leituras atualmente, gente. Como que eu comecei o ano bem, de leituras. E ainda bem que eu tô registrando esses momentos, e ainda bem que vocês vão pegar essas recomendações, porque tem preciosidades aqui. Eu vou começar falando pra vocês de Lebre da Madrugada, do Arthur Malvavisco, que eu já falei pra vocês antes, né, que eu tinha começado a ler. E no ano passado eu acabei participando, então, do projeto de financiamento coletivo lá do Catarse, e comprei a duologia, ainda bem, porque senão agora eu ia estar, assim, inconformada, eu ia estar, assim, muito desesperada querendo a continuação. Mas eu vou falar um pouquinho então para vocês sobre o que é essa história. Aqui a gente tem um universo que de tempos em tempos não, a cada década aproximadamente, a gente tem um evento que é chamado de eclipse, onde uma fenda para algo muito obscuro, assim, aberto, para algo muito assim, não é só mágico, mas é algo muito além disso, né? Isso se reflete de forma muito trágica, então, para esse lugar, né? Então, às vezes, muitos desastres, assim, acabam acontecendo, desastres, coisas bizarras, coisas muito, às vezes, bonitas, mas trágicas ao mesmo tempo. É até, assim, difícil de explicar, mas, assim, as proporções também são muito imprevisíveis. Então, pode ser que uma coisa leve aconteça, ai, todo mundo ali pegou febre. Pode ser uma coisa, todo mundo ali virou gelo, sabe, numa cidade. Então, tem coisas dessas, assim, então são coisas bem bizarras mesmo. E a gente tá se aproximando aqui do final de uma década, né? Então as pessoas já começam a ficar um pouco tensas, né? Porque como que elas vão lidar? Existem algumas pessoas que tocam esse umbral, que tocam essa magia, mas são seres que você também precisa tomar um certo cuidado, né? Porque ele também pode ceder demais ali para essa magia. É uma magia complexa de se lidar. Mais complexa ainda porque nesse lugar a gente não se tem informação, né? Então você não sabe com o que você tá lidando. E aí nesse cenário a gente conhece o Andras, que ele era o filho de uma bruxa ali do vilarejo dele, né, quando pequeno. E quando ele ficou mais velho, ele foi levado pelo exército ali para se tornar também uma pessoa de um exército, mas ele acabou também se tornando uma espécie de bruxo, né? Ele meio que seguiu os passos da mãe e aí ele se tornou o bruxo. E eu gosto muito porque aqui a gente tem uma fusão aqui nessa história. Eu adoro quando isso acontece na fantasia, porque ao mesmo tempo que ele é o cara da ciência, porque ele é muito inteligente, ele quer estudar de tudo. Então ele é o curandeiro, ele é o médico das pessoas, ele cuida dos animais, sabe? Mas ele também ele vai atrás, assim, de certos conhecimentos e às vezes infringe algumas leis que ele não poderia fazer certas coisas para, né, acessar certos conhecimentos. Porque nesse lugar, né, como vocês já devem estar percebendo, as pessoas não têm tanto acesso ao conhecimento quanto elas gostariam, sabe? É bem difícil mesmo. E aí o cara que é da ciência, as pessoas também associam ele, sabe, a misticismos, a bruxaria, a essas coisas. Então eu acho muito legal quando essas duas coisas, assim, meio que estão associadas. E eu fiquei, assim, extremamente encantada com o Andras, porque ele é um personagem muito inteligente. Às vezes ele é
até ele é astuto, ele é insensato também, porque às vezes ele não tem noção. Ele tem noção, mas ele, mesmo assim, ele não se controla, porque ele tá conversando assim com pessoas que ele precisa ter um certo respeito, mas ele dá umas respostas atravessadas, assim, sabe? E meio que desrespeita ali aquelas pessoas que no fundo são um bando de pau no cu. Mas ele não tem medo assim, de perder o pescoço, digamos assim. Só que por mais inteligente que ele seja, ele é também muito humilde, sabe? Ele tem bom coração, então ele não é arrogante. A gente tem aqui uma raça que é uma raça inimiga, que é uma raça feérica, que luta contra os humanos aqui desse lugar há muito tempo. E o Andras acaba encontrando, então, um guerreiro, né, porque ele tem o porte de um guerreiro, ferido perto da casa dele. E qualquer pessoa sã e sensata, coisa que ele não é, acionaria as autoridades, né, os guardas, e chamaria alguém. E a primeira coisa que ele pensa é, bom, é a primeira e única oportunidade que eu tenho de estudar um corpo desse, né? E segundo, poxa, ele tá ferido, né? Eu preciso salvar ele. Então, ele agiu ali de forma sensata e também com bom coração. E aí ele resolve, então, salvar esse Iluriano, né? Com o cu na mão, sim, mas ele resolve salvar esse Iluriano, que é, na verdade, o Aeselir, e não é qualquer Iluriano, gente. Só isso que eu vou falar pra vocês. Acho que até que eu falei bastante coisa, né? Bom, é isso então que eu vou falar pra vocês sobre essa história. Acho que eu dei uma boa contextualização. Esse é um universo muito bem construído. A gente tem essa guerra, né, entre esses dois seres, como eu falei pra vocês, mas a gente tem outros povos e outras culturas aqui que são trabalhadas também nesse universo, né, que são muito bem trabalhados. Eu fiquei surpresa. Essa questão também dos eclipses também é muito interessante. A gente tem essa parte da vigília, que é essa organização religiosa que detém o conhecimento das coisas e eles que controlam o que você sabe, o que você não sabe. E aí faz você desconfiar de tudo, sabe? Eu gosto que essa é uma história de muitas sutilezas. Tem muitas informações nas entrelinhas, tem muitas ações nas entrelinhas. Principalmente porque combina também com essa atmosfera de governo autoritário. Então as coisas não podem ser feitas de forma escancaradas, sabe? Então eu acho que foi tudo tão bem feitinho aqui, eu fiquei tão surpresa no começo. E os personagens também são muito bem feitos, sabe? São bem desenvolvidos. Eu já falei pra vocês que eu fiquei encantada com o Andras, foi um personagem realmente que me pegou, assim. Eu gosto muito de personagem inteligente, gente. Eu gosto de personagem inteligente genuinamente. Não aquele personagem que o autor fica me dizendo que ele é inteligente, mas as ações dele não mostram isso. Não, aqui o Andras realmente é inteligente, sabe? O autor, ele me provou isso. Então eu fiquei muito feliz com esse personagem, e mesmo assim, ele é um personagem muito coração, sabe? Que ele não presta para muitas outras coisas, mas ele tem um coração enorme e mesmo ele sendo extremamente inteligente, ele não deixa a arrogância tomar conta disso. Mas outros personagens também são muito bons. A gente tem a personagem da Loretta, que também é uma personagem muito bem construída. O personagem do Aeselir também é muito bom, né? Lógico que é um personagem que demora um pouco mais para ser desenvolvido aqui na história, mas quando a gente tem um pouco mais da presença dele também é ótimo. E assim, temos romancinho, né? Temos romancinho. Que delícia de romancinho, sabe? É o tipo de romance que eu gosto, bem slow burn, bem devagar, troca de olhares, mão na mão, ações, palavras, coisas que ecoam, sabe? Coisas com significado. Até porque não cabia, assim, uma coisa rápida, porque até a gente tem, assim, personagens que são de raças diferentes, que tem toda uma bagagem diferente, sabe? Só que não é spoiler, gente, porque você vê aí diversas fanarts desses personagens, né? Antes de ser lançada essa capa, a gente tinha outras capas com os personagens da frente, tá? Eu não sei se tá na sinopse, mas eu acho que não é um spoiler muito grande. E eu acho que é interessante porque pode ser um fator para te convencer a ler essa história, sabe?
Então eu fiquei muito na deles. Eu amei esses personagens e eu quero mais deles. Eu não vejo a hora de pegar, então, essa bendita continuação, porque eu fiquei apaixonada pelo universo, pelos personagens, shippo pra caramba e quero mais deles, sabe? 5 estrelas e favoritado. Amei demais. Aí, gente, eu também li Se Tu Me Quisesse. Não dá pra ver direito, mas eu vou deixar a capinha aqui de qualquer forma, da Joana Alana. E aí, eu sei que esse livro, ele foi finalista do Prêmio Kindle de Literatura e também finalista do Prêmio... E agora que eu não lembro. Ai, Jornada. Não lembro, mas ele foi finalista de pelo menos dois prêmios. Eu falei sobre eles lá no meu vídeo de TBR da MLV. E, gente, vamos lá. É uma gracinha essa história. Aqui a gente tem, então, a Lily. É Lily ou Lili? Nenhum dos dois. É Lila, tá bom? Eu sabia que eu tava errado. Bom, nessa história a gente tem a Lila, que é chamada de uma fada, mas ela não é uma fada de verdade. Na verdade, ela é uma mocinha que vive, então, com uma asa de ferro nas costas, mas a asa de ferro dela tá meio que enferrujada, não serve pra muita coisa. No momento da história, só vive meio que pra dar volume mesmo, pra dar um pouco de peso ali pra ela. E ela vive andando ali, né, visitando alguns vilarejos ali no sertão. E ela chega até um lugar que tá tendo uma festinha ali, uma comemoração, que tá tendo roda gigante, um parque, né, alguma coisa, festa junina, essas coisas. Começa ali curtir, brincar também, até que ela chega a um lugar que tá tendo uma apresentação de um mágico ali meio metido, que também tem alguns apetrechos ali no corpo, né? Inclusive, ele tem uma cartola com um relógio que, inclusive, funciona de verdade. E rola uma coisa ali entre eles, sabe? Um olhar, alguma coisa ali, uma química, tal. E aí, um romancinho começa a partir de aí. Só que a gente tem uma grande questão, né? Porque a gente tem Dino, que é o mágico, e Lila vivendo 2 momentos diferentes, né? Dino precisa se encontrar ele mesmo, né? Além do mágico que ele é. E a Lila precisa voar, ela precisa aprender a voar de verdade, né? E o que a gente faz com esse romance, né? Agora que eles finalmente se encontraram. E aí, gente, eu vou falar pra vocês que eu comecei a ler esse conto, e aí eu peguei e falei, será que é muito focado no romance? Será que não é? E eu fiquei assim com um certo medinho, porque eu tenho um pouco de pé atrás com romance. Mas como eu fiquei rendida, gente. Que romance mais fofo e intenso também. E eu fiquei muito rendida. É um dos melhores romances que eu li. Assim, não é muito grande. É um romance curtinho que você lê em 2 horas, mais ou menos. Eu li, assim, vários dias. Mas é porque eu carrego na bolsa. Então, eu leio, às vezes, nos lugares, em paradas, né? Paro no mercado, paro em algum lugar, paro em alguma fila. Às vezes eu tô lendo, né? Mas se você parar pra ler ele, eu acredito que em 2 horas, assim, você consegue consumir, né? Porque é uma leitura muito, muito gostosa e você quer acompanhar esses personagens, você quer saber o que eles vão fazer da vida deles. É uma história sobre encontros e desencontros, é uma história fofa, é uma história intensa, é uma história que você quer abraçar esses personagens, é uma história que você quer, assim, pegar a cabeça deles e, às vezes, chacoalhar ali no muro pra ver se eles aprendem. Mas é uma história, assim, muito gostosinha. É uma história, assim, sobre... que tá aqui, sabe? É uma história muito brasileira. Eu amei, eu suspirei. E eu fiquei muito, muito feliz também. Gente, é mais uma história 5 estrelas favoritado, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo. Vocês estão contabilizando? É a 3ª história desse vlog. Terceira história nacional que eu dou 5 estrelas e favorito. Comecei ou não comecei meu ano bem? Gente, é isso. Eu fiquei muito feliz de verdade, sabe? Por mais romancinhos assim. Eu queria muito que fosse mais longo, sabe? Porque eu amei. Queria passar mais tempo com esses personagens. E aí é isso por enquanto. Agora eu encerro aqui as participações das histórias lidas, porque agora eu estou escutando 2 audiobooks. Assim, eu estou escutando um audiobook que eu estou quase acabando e tô assim meio impactada com essa história, então talvez venha mais um favorito por aí. Não vou falar qual é. Então vamos ver.
E o outro, assim, eu já meio que tá ali engatilhado, eu já sei qual que eu vou começar. Então, eu acho que essas duas histórias são as que eu vou finalizar esse vlog. Eu vou finalizar, então, em audiobook. Enquanto aí eu vou partir agora para ler outras coisas, mas aí eu deixo para falar sobre essas histórias em outros momentos. E eu vou focar esse vlog, então, nas histórias nacionais. Espero que vocês estejam curtindo aí, gente, porque eu estou assim alucinada do quanto que eu estou amando essas estoques. Até! Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Oi, Lulu. Oi, amorzinho meu. Oi, coisa rica. Ai, que soninho, né? O que foi, meu Deus? Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head. Falei pra vocês que eu ia mostrar o tamanho dos meus nenês. Dá pra acreditar que eles estão, gente, com 7/8 meses. O Pistache é o maiorzão, mas assim, é o Miles que come mais, tá, gente? É o metabolismo do Pistache que eu acho que é mais lentinho. E como o Miles, ele teve alguns probleminhas de saúde, né, quando ele era menor, ó, tá aqui, o Sapeca. A constituição dele é menorzinha, mas ele é grandão também. Mas olha, dá pra acreditar o tamanho desses neném? Vem cá, Miles. Eles estão maior que a Magali. A Magali, ela é menorzinha, né? Ela é maior, na verdade, só que ela é mais leve. Olha, eles estão grandão. Olha, Miles, seja educado. O Miles, ele é o mais sem vergonha. Ele é o mais sapeca. O Pistache, ele é o mais amorzinho. Ele é um doce, mas ele também é muito sapeca. Ele apronta bastante. Mas assim, eles são um nível de sapeca, assim. E agora que eu reparei que eu tô sem o fone. Deixa eu colocar o fone. Nossa, eu tô regredindo muito como youtuber ultimamente, porque direto eu esqueço de colocar o microfone. E aí a qualidade dos vídeos vai lá pras cucuias, né? Então, como eu tava falando, tem assim um nível de sapequice até que é aturável, porque no geral eles são assim uns anjinhos, sabe? Eles são muito bonzinhos. E a Magali, ela é mais... Olha o nível de sapequice, eles apagaram a luz. E eles estão inquietos porque eu deixei a porta fechada pra pegar eles agora e filmar na marra. Então eles estão meio sapeca agora. E a Magali fica assim, só de canto assim, sabe? Porque ela não se mistura. A gente adotou eles pensando nela, que ela ficava o dia inteiro sozinha. Mas ela não gosta deles, ela não gosta de companhia. Ela fica putaça, ela não... Se você brincar com eles e você ir perto dela, ela não pode nem sentir o cheiro, assim, deles, porque ela fica muito brava. Ela só quer ficar quieta no canto dela. Fofuras à parte, eu vou falar então da minha próxima leitura finalizada, que foi finalmente Torto Arado. Esse livro aqui é ilustrativo nesse momento, porque a minha leitura eu realizei pelo audiobook, na Audible,
Nossa, e a narração é feita pela Zezé Mota. Que narração incrível, gente. Que profundidade, que voz que ela deu pra história, sabe? Nossa, eu me senti assim, num círculo com outras pessoas, de repente à noite, assim. Ai, uma fogueira, sabe? Uma coisa assim. E ela falando, assim, contando a história pra gente, eu tinha vontade de não fazer mais nada, só ficar escutando ela. Porque geralmente eu escuto quando eu tô fazendo outras coisas. É uma voz muito gostosa, uma história muito imersiva. E eu recomendo pra vocês, porque a narração tá realmente muito boa. E sobre o que é essa história? Esse é um livro que ele é praticamente já considerado um clássico contemporâneo, né? Porque é um livro muito importante para a literatura brasileira. É um livro que tem muitos prêmios. É um livro que já cai em vestibular. Então, para todo o peso que ele tem, para toda a notoriedade que ele tem, ele já é praticamente um clássico. Então, é só questão de tempo. Mas o que se trata essa história, né? Aqui a gente conhece, então, duas irmãs, né? Como a gente tem aqui essa alusão aqui na capa, que é a Bibiana e a Belonísia. E a gente começa essa história, então, num dia fatídico. Enquanto elas, ali enquanto criancinhas, estão fazendo arte, elas encontram um objeto misterioso na mala da avó, que é uma faca. E elas se sentem meio que tentadas, assim, sabe, por essa faca. E elas colocam essa faca, então, na boca. Só que uma coisa muito estranha, né? Porque essa faca, ela é extremamente afiada. E elas acabam se cortando, né? Como que acontece? Uma coloca na boca e a outra, nossa, vai lá, tira da boca da outra, mas também coloca na boca. E aí uma delas, então, tem a língua muito machucada, enquanto a outra corta completamente. E as duas irmãs que já tinham a idade próxima e já eram, então, muito próxima uma da outra, nesse dia elas tiveram, então, o destino meio que selado a partir dessa tragédia, né? Porque aquela que ficou sem voz, a outra seria a sua porta-voz, né? E essa história, ela se passa, então, no sertão, acho que é mais ou menos ali entre Bahia e Minas Gerais, sabe? Ali na Chapada Diamantina, acho que é conhecido assim, não sei se eu tô falando besteira. Essas histórias se passam ali, mais ou menos, e eu não entendi muito qual que era o tempo dessa história, né? Em que tempo essa história se passava, o que é assustador, gente. Você não saber que essa história, ela se enquadra em qualquer momento, assim, pode ser uma história que se passa há 10 anos, há 20, há 30, há 40, 50, há 100 anos. É uma história que tem tudo para se tornar atemporal, mas isso não é positivo, né? Porque a Bibiana e a Belonísia, no caso, elas moram ali, né, numa fazenda onde elas vivem em situação análoga à escravidão. Porque a família delas e tantas outras ali, né, que é uma família de pessoas negras, trabalham, então, muito ali em prol de outra pessoa e para ter malemar uma casinha de barro e comida, sabe? Então, eles não têm um salário, eles trabalham demais. Eu descobri pesquisando, porque eu tava realmente muito curiosa, porque eu fiquei chocada com isso. Como assim? Eu não sei quando que se passa essa história. Eu sei que tem alguns indícios aqui, mas eu não consegui perceber isso durante a leitura, que ela se passa em meados da década de 70, 80, mas... E aí você fala, né? Essa escravidão já acabou. Ah, isso daí não existe mais. O que é isso de racismo? E década de 70. Tantas pessoas que ainda passavam por isso, pessoas que ainda passam e a gente não tem conhecimento, sabe? Então, para vocês só começarem a ter uma noção do quanto que esse livro aqui, ele é importante. O que foi interessante também dessa leitura são os pequenos mistérios, né, que o autor ele vai plantando. Então, quando as irmãs ali, elas cortam a língua, e ele fala que uma delas cortou a língua inteira, durante um tempo a gente não sabe qual delas foi, e aí a gente fica tentando pescar isso durante a história, e a gente não fica sabendo, e aí depois chega num determinado ponto ali que ele revela.
e tem outros mistérios, assim, sabe? A própria faca, assim, tem todo um mistério em torno da faca que eu pensei que essa faca fosse mágica, sabe? Por que as pessoas têm tanta tentação com essa faca, sabe? E eu, como sou fã de fantasia, já levei, assim, pra esse lado místico e já pronto, meu Deus, essa faca é mágica. Então, assim, tem umas coisas muito legais na escrita. Outra coisa interessante também que tem nesse livro é que aqui a gente conhece o jaré, que é uma vertente do candomblé. E foi muito legal, porque conforme ele ia falando, né, um pouco sobre essa religião e tal, e eu falei, nossa, será que é um outro nome pro candomblé? E pra mim, eu fui levando porque eu achei que era mais um nome pro candomblé, mas que eu não conhecia. E aí depois também eu fui pesquisar e eu vi que não é um nome, é realmente uma vertente, porque tem as suas diferenças, sabe? Tem uma coisa... E é exclusivo ali da Chapada Diamantina, sabe? Uma coisa que só tem ali. Então, é mais uma coisa legal, porque o autor pesquisou assim, foi muito a fundo para incluir essa prática religiosa aqui. Que mais de interessante que eu posso citar aqui para vocês? Você quer aparecer no vídeo? Não. Você quer pegar meu microfone, né, seu sem vergonha? Você quer pegar meu microfone, Você quer pegar? Você não quer pegar. E o livro, ele é dividido em 3 partes. Um é sob o ponto de vista da Bibiana, depois da Belonísia, ou invertido, não lembro muito bem. E o último, eu não vou falar qual que é, porque quem lê vai ver, e pra mim foi uma surpresa. E eu achei, assim, a última parte muito genial, assim. Foi muito, muito, muito legal. Eu lembro que quando eu tava escutando, eu ficava toda hora voltando, assim, sabe? Porque eu não queria perder nada. Só que como, às vezes, eu tô trabalhando, fazendo outras coisas, eu acabo perdendo uma coisinha, um pedacinho ou outro do audiobook, né? Mas eu não queria perder nada dessa história, sabe? Então, eu ia lá, voltava. E eu queria, assim, mais prestar atenção no audiobook do que nas outras coisas que eu estava fazendo. Porque é uma narrativa, assim, que hipnotiza. E você quer, assim, escutar tudo, assim, quer perceber tudo sobre ela. Não trata de assuntos fáceis, como eu falei pra você, a gente vai acompanhar uma família ali que tá vivendo numa situação análoga à escravidão, mas ao mesmo tempo tem coisas que são bonitas, sabe? Tem a relação familiar, a gente tem a parte da cultura que eles vivenciam, a parte assim da força das mulheres é incrível. A segunda vez que eu fico surpresa de como um homem escreve bem mulheres, né? Acho que o primeiro foi... Como chama o livro mesmo? A primeira foi Mestre dos Jeans, porque eu achei que o autor escreve muito bem. Ele só tem um deslize ali escrevendo mulheres no final. E agora com o Itamar, então, Vieira Júnior, ele escreve, assim, mulheres incrivelmente bem. E esse livro é das mulheres, sabe? Nossa, que incrível que é o final desse livro. Meu Deus. Não tem como você começar um livro desse sem segurar as expectativas, porque realmente é muita coisa, assim, que a gente escuta falar sobre ele. Mas, assim, vale a pena ler e se entregar para a leitura, porque é uma escrita muito boa, é uma narrativa, assim, que flui, é muito poderosa, muitas coisas acontecem, assim, é incrível, gente. Vocês estão vendo, né? Ao vivo. Escutar o audiobook vale muito a pena, porque a narração da Zezé Mota é maravilhosa, é incrível, e assim, que voz, que voz. Mas eu acho que é um livro que vale a pena ser relido, sabe? E quando eu for reler, eu quero reler no livro, então, pra prestar atenção nas coisinhas que de repente eu não peguei, sabe? Então é isso sobre Torturado. Mais um 5 estrelas favorita. Nossa, será que a gente vai gabaritar? Só falta, então, mais um livro, um audiobook que eu também estou escutando para finalizar esse vlog. E olha, gente, as coisas estão indo muito bem, eu estou surpresa. Eu acho que tomara que seja um presságio. Então, bom presságio para leituras, então, esse ano. E que continue dando certo. Até daqui a pouco.
finalizar este vlog, então. E eis um dia em que eu não vou reclamar do tempo. Muito pelo contrário, hoje o tempo tá maravilhoso, tá bem assim fresquinho, acho que tá 22 graus e tá chuviscando, então eu amo, é assim, pra mim é o tempo ideal. E aí eu ia falar sobre a minha última leitura, vou falar sobre um unboxing e eu queria falar sobre algo também. Eu bebo meu cafezinho até assim, feliz da vida nesse tempo, né? Porque quando tá calor, eu bebo até meio triste, sabe? Ai, meu Deus, café. Porque eu não fico sem café. Tá frio, tá calor, tá 40 graus, eu tô tomando café, né? Mas nessa temperatura é melhor. Eu acho, eu não tenho certeza. Bom, mas eu vou comentar sobre mesmo assim. Que eu coloquei um take nesse vlog na academia. Se eu tiver coragem, eu coloco. Porque eu ainda não comecei a editar esse vlog. Não sei como esses takes ficaram. Porque eu tenho muita vergonha de gravar na rua. Assim, sempre quando eu gravo na rua, eu espero assim, quando eu tô sozinha, né? Eu tô fazendo um unboxing, nem falei de onde que é, mas é uma vendinha, uma comprinha que eu fiz. Foi uma mocinha que postou esse livro lá no Twitter. E é um livro, assim, que tá esgotadíssimo, faz muito tempo que eu quero ele. E aí ela me direcionou pra Shopee e eu comprei esse livro. E eu achei que o preço valia a pena. Eu vou mostrar pra vocês qual é. Voltando à questão dos takes, eu tenho muita vergonha de fazer, né? E na academia, eu escuto muito audiobooks lá, né? Porque assim, eu não gosto de academia. E escutar audiobooks na academia é ótimo, porque a hora passa muito mais rápido lá, né? Então, eu adoro. E aí eu falei, bom, eu quero colocar, né? Porque eu gosto de colocar o contexto de quando e como eu escuto, principalmente os audiobooks. Até porque eu ganhei até selo do Audible, né? Que é o selo devorador. Do tanto que eu ando escutando audiobooks. Só que esses takes, então, fora de casa, na rua e numa academia lotada, são mais difíceis de fazer, sabe? Mas vamos ver se eu conseguir, gente. Tomara que eu tenha conseguido, então, salvar alguma coisa, fazer uma coisa. Fiz, assim, tudo mais ou menos. Quase derrubei o celular várias vezes, morrendo de vergonha. Mas tentei. Bom, vamos lá. Tá extremamente bem embalado. Ah, ele veio numa proteção, assim, ó. Né? Ai, que legal. Nossa, tá novíssimo. Olha. Golem e o Gênio. Gente, esse livro aqui ele foi lançado há muito tempo pela Dark Side. E ele esgotou, saiu fora, sabe? Olha isso! Tem marcadorzinho. Gente, tá novíssimo. Eu não sei nem se foi lido esse livro. Porque ele tá muito, muito... Olha isso, as páginas, pra vocês verem. Tá novíssimo. E eu comprei ele, gente, por R$29,90. Olha isso, foi um achadão. E eu sou, assim, muito, muito, muito doida para ler esse livro, né? Primeiro que eu amo histórias com jeans, né? Com essa mitologia. E eu sempre quis ler muito esse livro. Então eu tô feliz demais por ter adquirido. Eu acho que foi um achadão mesmo. Nossa, tô muito feliz. Bom, agora vamos lá falar sobre a minha última leitura. Como vocês já viram, então, aí de alguns takes. O livro que eu li foram Raízes do Amanhã. Esse aqui é um livro de contos nacional, então, que conta com 8 contos afrofuturistas. Então, eu tava muito ansiosa para ler esse livro, né? Desde o lançamento dele, também quando eu recebi a Isa e a Pétala aqui no canal também, só vivou ainda mais. Ele estava já há muito tempo, então, ali na minha lista de desejos. E aí, quando eu vi que chegou também o audiobook, eu falei, caramba, de agora não pode passar. E eu fui. E, gente, que felicidade que foi ler esse livro, ler esses contos, sabe? E ver tanta referência, saber que era tudo nosso, sabe? Foi muito bom.
Eu vou falar um pouquinho sobre cada autor, né, se eu conseguir lembrar. Eu lembro que o primeiro conto foi da GG Diniz, Não Tem Wi-Fi no Espaço. Esse foi o meu primeiro contato com essa autora, que é uma das precursoras do sertão punk, finalmente. E a gente começa muito bem. Eu gosto que essa história, ela acaba dando tom, sabe, pra todas as outras histórias que a gente tem. E aí nessa história a gente vê o sonho de uma mãe e também de uma filha que são do Quilombo Bom Jardim, ali do Nordeste, que é criar a primeira estação espacial autossustentável da história, só que elas são impedidas ali por uma empresa muito maior que tá de olho ali, não querem que elas sejam, sabe, a primeira. Tipo, quem são essas duas, sabe, pra querer conquistar algo tão grande assim, sabe? E é muito legal porque essa é uma história curtinha, né? Todas as histórias são curtinhas, mas tem muita emoção, tem muita ação, tem muita coisa acontecendo nessa história. Depois a gente tem uma das minhas histórias favoritas, então, aqui nesse livro, que é da Lavínia Rocha, e também foi meu primeiro contato com essa autora, porque eu só escutava falar sobre ela, mas eu não tinha tido ainda muita vontade de conhecer essa autora, confesso, mas depois desse conto eu fiquei... Nossa, eu preciso saber mais sobre ela, eu preciso consumir mais histórias sobre ela. Então, esse conto chama O Show Tem Que Continuar. E sim, não é só o nome, mas ele faz, assim, referência a diversos outros sambas e pagodes, assim, é muito legal. E aqui a gente vê, então, uma nave espacial de indivíduos, seres misteriosos, né? Que são criados por divindades, que são responsáveis pelo povo preto, então, no Brasil. E eles estão ali, então, para combater os outros, né? Que é uma organização ali que trabalha ativamente para criar códigos para dificultar a vida, então, desse povo, né? Então, por exemplo, os outros são responsáveis por criar códigos como colonização, alguns tipos de doença, preconceito. E aí, em contrapartida, esses outros seres vão tentando combater, criando outros tipos de código também, né? Como, por exemplo, a cultura e por aí vai. É sério, é muito doido. Demorei um tempinho para entender o que estava rolando ali. Mas é muito, 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 muito legal esse conto. E assim, foi um dos meus favoritos. Sexta Dimensão, do Stefano Volpe. E pasmem, também é o meu primeiro contato com esse autor. Eu acho que isso é o mais legal de antologia de contos, sabe? Você tem acesso a muitos autores de uma vez, sabe? E aí você acaba conhecendo uma pitadinha ali, e isso pode despertar o interesse para você ir atrás e conhecer um pouco mais desses autores, sabe? E esse conto do Stefano Volpe é um conto muito legal, porque ele fala um pouquinho sobre dimensões, sobre viagem no tempo. A gente tem meio que, acho que pelo que eu entendi, é um androide, meio que humanoide ali, um robô negro, que ele tá meio que solto em uma dimensão que não é dele, só que tem alguém que é importante para ele, que tá em busca dele, ali procurando ele pelas dimensões. E o final desse conto, gente, sério, é muito bom. Depois a gente tem Jogo Fora de Casa, do Sérgio Mota. Esse é um jogo que pode não agradar todo mundo, porque ele gira muito em torno do futsal, que é uma variação ali do futebol, pelo que eu entendi, mas alguns outros esportes. Como eu gosto de futebol, eu curti bastante ali, me diverti com o jogo, mas a gente tem ali meio que uma seleçãozinha ali do Brasil, que vai jogar contra a seleçãozinha de Marte, e é muito gostosinho, então, acompanhar esse time, então eu curti bastante também. Depois a gente tem As Voltas do Tempo, da Kelly Nascimento. É As Voltas do Tempo mesmo? Sim, As Voltas do Tempo. E, meu Deus, esse foi, assim, o mais difícil de todos, porque nessa história a gente fala sobre uma pandemia, porque a personagem é uma médica e ela tá ali na linha de frente e ela vê o seu parceiro adoecer, né? Ela perde ele, então, pra essa pandemia. Então, deu um apertozinho no coração, sabe? Reviveu um pouquinho dessa tensão. Então, a gente vê ela tentando lidar com o luto, tentando saber que ela precisa voltar a trabalhar, né? Ao mesmo tempo, porque eles precisam dela. Só que aí ela começa a escutar meio que
vozes. Então, o que tá acontecendo, né? Será que o psicológico dela não tá bem? Será que tem alguma outra coisa acontecendo? Eu acho que esse e o conto do Stefano Volpe, assim, são os que tem carga dramática, assim, mais profunda, sabe? Depois, a gente tem Segunda Mão, do P.T. Rissati, que também foi um conto favorito. Esse foi o meu primeiro contato com o P.T. Rissati enquanto autor, porque eu já acompanhei muito ele enquanto tradutor, né? Então, eu fiquei muito feliz de ver aqui algo dele, né? Então, fui ler muito empolgada. E eu fiquei, assim, no começo, eu fiquei, nossa, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo muito bem. A gente tem aqui um romancinho, né, gay, de um casal interracial. Ele tem umas vibes meio 1984, esse conto. Você demora a perceber essas coisas, sabe? Mas ele começa ali colocar aos pouquinhos. Demora para você começar a pegar e enxergar as coisas, sabe? E o desfecho também é muito bom. Da Pétala, da Isa, ai que tudo. Eu finalmente li, então a gente tem tudo que transporta o ar. A gente tem a história do povo Irauó, então, que deixou a sua casa, deixou o seu planeta de origem e depois de muitos anos retorna então para contar qual foi a sua vivência. E esse conto, gente, tem uma sacadinha, assim, sobre história, sobre como a história, ela precisa ser mantida viva, sabe? Como a história pulsa, como é importante a história, ela ser recorrente, sabe? É uma sacada, assim, que eu achei genial, que eu achei incrível. Outro conto que eu adorei também. E para finalizar, então, a gente tem Com a Corda em Volta do Pescoço, do Valdson Souza. E esse foi um conto muito legal, porque tem viagem no tempo. Nessa história, a gente tem um presente muito complicado. Tudo porque, depois que um candidato à presidência ele foi assassinado, as coisas, então, desandaram muito. E a gente tem ali um presente que é distópico, né? Então, só que a gente tem a nossa protagonista e a tia dela criou uma máquina de viagem no tempo. E a ideia dela, então, é fazer com que a sobrinha viaje até o dia que aquele presidente, então, ele foi assassinado, para ela mudar as coisas, né? Só que a gente sabe que mexer com o passado dessa forma não é fácil e vai ter ali os seus conflitos. E acho que é isso que eu posso falar. E foi um conto legal, assim, que eu gostei bastante. Eu acho que concluiu, assim, tudo da melhor forma possível. E é isso, então. Eu acho que eu fiquei com esses dois contos como favoritos, que foi o do P.T. Rissati e também da Lavínia Rocha. Mas alguns outros, assim, de destaque que eu curti foi do Stefano Volpe, também da Isa e da Pétala. Mas, no geral, eu gostei de todos, sabe? Não teve um que eu não gostasse, que eu quisesse passar, sabe? Todos eu escutei, assim, super entretida e animada, sabe? Os elementos de sci-fi, assim, super divertidos, contos diferentes um do outro, super, assim, diversos. Então, eu gostei muito dessa experiência. Com certeza é um livro 5 estrelas também. Eu acho que a gente termina esse vlog no ponto alto, assim, sabe? Eu acho que... Eu não lembro de ter feito um vlog aqui no canal em que eu desse 5 estrelas para todas as leituras, e foi isso que aconteceu aqui. Eu tô muito feliz. Começamos, então, um ano bem no quesito leituras, né? Então, eu acho que é isso. Olha, apreciem essas recomendações, gente. Super recomendo que vocês leiam todos esses livros que eu li aqui. Recomendo de olhos fechados, com toda certeza, porque tem muitas preciosidades aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ainda estou pensando no tema para o próximo vlog. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa também seu like se você gostou do vídeo e recomenda ele para os amigos. Até o próximo!